Olá, peregrino, você que está nos acompanhando nessa jornada do Caminho de Santiago de Compostela. Hoje vamos falar sobre o nosso primeiro dia de caminhada. Quais foram as impressões, qual foi a sensação de começar a caminhar, sobre as dúvidas, os questionamentos de começar a fazer o Caminho de Santiago de Compostela, e isso tudo será nesse vídeo que nós vamos tratar. Você que nos acompanha já sabe que chegamos bem em Portugal, a viagem foi tudo tranquilo, não precisou despachar as nossas mochilas, estamos hospedados, tudo tranquilo para começar a nossa jornada. Mas antes de começar a falar sobre o nosso dia propriamente dito, eu gostaria de relembrar algumas situações. Quando decidimos fazer o caminho, nós optamos por fazer o caminho português e os últimos 100 quilômetros, que são os quilômetros mínimos exigidos para quem faz o caminho andando, para receber a Compostela, que é o certificado do peregrino. O certificado que comprova que o peregrino fez o caminho de Santiago de Compostela. Então, com tudo isso em mãos, fizemos algumas pesquisas na internet e, com a ajuda da inteligência artificial, definimos quais seriam as etapas. Nós gostaríamos de andar em torno de 10 a 15 quilômetros por dia, para que a nossa jornada fosse feita de forma confortável, sem precisar ter uma exigência maior física que poderia causar algum tipo de incômodo na nossa trajetória. E assim fizemos, e a inteligência artificial nos deu alguns pontos de parada, onde teria uma estrutura mínima para se ter albergues ou hotéis para se passar a noite e alguns restaurantes para refeição, certo? Com isso em mãos, nós partiríamos no primeiro dia, numa primeira pesquisa, da cidade de Tui, já na Espanha. Essa cidade faz divisa com Valença, que é em Portugal. Então nós optamos em começar o caminho por Valença, até para que essa travessia da ponte que faz a divisão, né, o limite entre Espanha e Portugal, Valença e Tui, se faz através de uma ponte. Então nós queríamos inserir essa travessia, né, cruzar de um país para o outro, também como experiência da nossa jornada. E assim, informamos novamente que gostaríamos de começar em Valença, e ela nos deu a possibilidade de parar em uma cidade chamada Ribadelouro, que ficaria em torno de 11 quilômetros de caminhada entre Valença e Ribadelouro. Então, essa seria a nossa primeira etapa, Valença a Ribadelouro. No caminho de Santiago de Compostela, a recomendação é que se comece cedo a caminhada, para que você consiga ter uma boa etapa, fazer uma caminhada no período da manhã, um pouco no período da tarde, chegando cedo para se conseguir local nos albergues ou hotel, enfim, aonde você pretende parar, ter um bom tempo para refeição, descanso, que é necessário para que no dia seguinte você esteja descansado para começar novamente a caminhada. Nesse primeiro dia, nós não tínhamos como começar cedo, porque tínhamos que fazer a ida até Valença, de Porto a Valença, de trem. Nós optamos por um horário de trem que era 8h50 da manhã. O porquê não mais cedo? Lembra que nós vínhamos de uma viagem muito longa, uma viagem cansativa, que é uma viagem do Brasil até Portugal, tínhamos descansado pouco, então tínhamos também uma diferença de fuso horário de 4 horas. Esse horário das 8h50 representaria as 4h50 da manhã para nós, então teríamos que acordar muito cedo, não teríamos uma noite de descanso apropriada para fazer um longo caminho, né? Um longo trajeto de 11, 12 quilômetros aí nesse nosso primeiro dia. Então a nossa primeira opção foi descansar um pouco mais, pegar o trem um pouco mais tarde e fazer o nosso caminho e chegar em Ribadelouro conforme tinha sido traçado no nosso plano original. Nós ainda tínhamos que chegar lá em Valença e conseguir a credencial, que essa aqui é a credencial do peregrino, que ela é fundamental para que você carimbe, né? A gente já mostrou alguma coisa, vai falar um pouco mais sobre ela, mas você tem vários carimbos que são dados durante o caminho para comprovar que você fez efetivamente os 100 quilômetros. E além do que, a concha de Vieira com a cruz de Santiago de Compostela, que é um item sempre muito importante para todos os peregrinos. Quem faz o caminho vai encontrar nas mochilas essa concha pendurada, e é algo que o peregrino, é tradição do peregrino levar essa concha. E assim fizemos, começamos o nosso dia acordando cedo, tomamos um bom café, até porque nós não sabíamos
aonde conseguiríamos fazer uma próxima refeição e se teríamos algum local para fazer uma refeição durante essa caminhada, né? Então chegamos, acordamos cedo, fizemos um bom café da manhã e partimos para a estação ferroviária, que era perto do hotel. Pegamos o trem, seriam 2h20 de viagem, de Porto até Valença. Foi uma viagem muito tranquila, conseguimos descansar, conseguimos ver muitas paisagens, passar por algumas cidades, e o que se via também eram muitos peregrinos. O caminho português, ele começa em Lisboa, passa por Porto e vai passando por várias cidades, e Valença é uma delas, e nesse trajeto de trem nós víamos muitos peregrinos andando. Isso é uma coisa que é muito importante no caminho de Santiago de Compostela. Encontra-se pessoas de várias idades, de várias nacionalidades, todas elas fazendo essa sua jornada de forma muito particular. Então, encontrar pessoas é sempre uma das grandes alegrias pelo caminho, né? Você vai vendo várias pessoas nesse trajeto, com vários objetivos, e assim se torna muito mais alegre essa jornada. Fizemos as 2 horas, chegamos em Valença, estávamos prontos para começar a nossa primeira jornada. E aí a gente já começa a ver como é importante essas conexões. Ao descer do nosso trem, sair dali da estação ferroviária, encontramos uma senhora que estava no trem com uma mochila enorme. E ela puxou assunto. Uma senhora alemã que estava fazendo o caminho de Santiago sozinha, não conseguia falar muito bem em inglês, mas tentando se comunicar. Nos comunicamos com ela, ela estava preocupada se nós tínhamos a credencial, aonde nós poderíamos conseguir a credencial, e já se mostrou disponível, né, para estar nos ajudando, e nos pediu para começar o caminho, a começar a caminhada junto conosco. Então partimos em 4. O nosso grupo, já de início, ele começou com 4 pessoas, uma conexão já de cara inesperada. Logo próximo à estação, nós conseguimos fazer a parada, comprar a credencial, comprar a concha, né, de Vieira, para estar paramentados para efetivamente começar o caminho. Tomamos um café e começamos o caminho de Santiago. Demos os nossos primeiros passos. Muitas perguntas surgem nesse momento. Como vai ser? O que nós iremos encontrar durante o caminho? Como nós vamos nos orientar, né, pelas setas, aonde nós vamos encontrar as setas, por onde esse caminho vai nos guiar? E o que nós vamos receber do caminho também? Mas, apesar de todas essas dúvidas, a alegria de estar dando o primeiro passo, de estar andando os primeiros metros de algo que você planejou durante muito tempo, algo que estava lhe chamando para fazer, é uma emoção muito grande. Você efetivamente começa a cumprir essa sua missão, de fazer o caminho de Santiago. E assim começamos a nossa caminhada. Eu, Fernanda, Sandra e nossa nova amiga Kitty. Assim foi como ela nos deu o seu primeiro nome, a Kitty. Começamos a caminhar, logo tinha uma muralha, um forte, onde nós cruzamos pelo meio, passamos por algumas ruelas e acabamos encontrando mais pessoas. Um outro senhor alemão e uma outra senhora alemã. Então a nossa amiga Kitty, que tinha dificuldade de comunicação, e ela fez um esforço enorme para fazer uma comunicação com a Sandra, e que era bonito de ver. As duas sem conseguir falar muito bem o inglês, mas fazendo essa integração, conversando. Isso é muito bonito, isso é parte do caminho de Santiago de Compostela. E nos mostra que nos comunicar, nós sempre conseguimos de alguma maneira, independente da língua que é falada. E assim seguimos o nosso caminho até chegar na ponte que nós falamos anteriormente, a ponte que cruza, né, de Valença para Tui e que faz a divisa entre Portugal e Espanha. Nesse momento nós perdemos 1 hora, exatamente. Não é porque demoramos, é porque existe o fuso horário. Entre Portugal e Espanha, a diferença é 1 hora. Tá? Tui tem o horário de Lisboa, perdão, Valença tem o lugar de Lisboa e Tui tem o horário de Madrid. E assim foi uma travessia de 5 minutos e perdemos 1 hora. Então saímos às 12 e chegamos na Espanha às 13h05. Foram 5 minutos e 1 hora.
Então, essa foi uma experiência interessante também, em cruzar a ponte, cruzar os países, foi mais algo que trouxe uma experiência interessante para a nossa caminhada. E assim continuamos o nosso caminho, com as pessoas por perto, e geralmente acontece isso no caminho. Você vai andando por alguns pontos com algumas pessoas, conversando, e aí você faz alguma parada para tomar uma água, tirar um casaco, as pessoas vão seguindo pelo seu ritmo, enfim, esse é o caminho de Santiago de Compostela. Chegamos no centro de Tui, paramos para descansar, para tomar um café, para pegar um carimbo, né? Nesses locais são onde eles fornecem um carimbo. Nesse momento foi uma pena que a igreja de Tui, uma igreja muito bonita, estava fechada, não conseguimos o carimbo da igreja, mas conseguimos o carimbo nesse café e seguimos viagem. Nesse momento, a nossa amiga Kitty ficou para trás. Ela ficou com esses novos amigos e, claro, mais facilidade de comunicação, outro ritmo, e nós seguimos a nossa viagem. Isso também é uma das nossas realidades do nosso dia a dia, né? A gente tem conexões com pessoas durante a nossa jornada, em algum momento a gente se separa. Por diferença de ritmo, porque alguém quer descansar, outro quer seguir viagem, e isso faz parte da nossa jornada, seja no caminho, seja na nossa vida cotidiana. Seguimos passando por várias paisagens, por estradas pequenas, trilhas, estradas. Então, vários e vários caminhos vão se abrindo, e a nossa preocupação é unicamente com o próximo passo e desfrutar de tudo que o caminho nos oferece. Reflexões surgem, você vai tendo a sua jornada por diversos tipos de estrada. E isso é uma das dúvidas que as pessoas têm. Tá, é só por trilha que se vai? É por estrada? Tem estrutura? Passa-se por algum povoado, alguma cidade? Então, cada trecho, é diferente do outro. Você pode passar mais por estradas, mais por trilhas, encontrar povoados com estrutura ou sem estrutura. Então, isso depende muito do trajeto e você vai encontrando diversas formas de caminhada. Você vai desfrutando de diversas paisagens, de diversos momentos e vai se preocupando apenas com o próximo passo. E com essa preocupação com o próximo passo, andando tranquilamente, chegamos em Riba del Ouro. Sabíamos que nesse local a estrutura não era das melhores, ela não tinha uma variedade muito grande de locais para ficar, e também devido à nossa necessidade de ir até Valença, chegamos já num horário mais tarde, chegamos por volta de 4h30 no local, e infelizmente não encontramos local para ficar. Era um local onde não tinha muita estrutura de restaurante, e também tinha apenas 2 albergues, então infelizmente não conseguimos ficar em Riba del Ouro, e aí a gente já começa a ter que pensar no que fazer. Qual seria o próximo passo? Qual era a decisão a ser tomada? Nesse local onde nós estávamos, encontramos uma peregrina argentina que havia cruzado conosco alguns quilômetros antes, e o plano dela era ir até o local seguinte chamado O Porrinho, certo? Só que faltavam ainda 5 quilômetros, ela estava exausta, não ia conseguir chegar, e ela havia chamado um táxi e nos convidou para ir com ela até essa cidade. Claro, nós dividiríamos o valor do táxi e iríamos para um local com mais estrutura. E fizemos dessa maneira, né? Não tinha o que fazer, não tínhamos local para ficar, também estávamos muito cansados, já era tarde, pegamos o táxi junto com essa peregrina, fomos até O Porrinho, onde o taxista nos deixou num café, que era um café onde tinha também hospedagem, conseguimos 2 quartos, com banheiro privado, então uma estrutura muito boa para o nosso primeiro dia. Esse local, próximo ao centro, conseguimos nos alojar, descansar um pouco e sair para fazer uma refeição, porque até então nós tínhamos tomado café da manhã, comido um lanche, mais algumas coisas durante o caminho, mas estávamos famintos. Conseguimos aproveitar um pouco da cidade, que estava fria, né? Nesse momento, as manhãs frias, finais de tarde frios, então andamos um pouco pela cidade, tomamos um café, esperamos o horário para o jantar, jantamos num restaurante italiano, muito bem recebidos, muito bem atendidos, tomamos o nosso vinho costumeiro e voltamos para o hotel. Só que aí, na chegada do hotel, nós tínhamos que mudar alguma coisa na nossa trajetória, algumas coisas que se observou. O dia seguinte nós faríamos esse trajeto de Riba del Ouro até o Porrinho. Como nós havíamos feito, nós tínhamos que recalcular rota, até onde iríamos,
qual era a distância que iríamos percorrer, e também uma das coisas que nós observamos foi o peso das mochilas. Realmente era algo que estava dificultando a caminhada. Tivemos que remanejar um pouco. Eu coloquei um pouco mais de peso na minha mochila, para aliviar um pouco mais da mochila da Sandra, da Fernanda, para que a gente conseguisse fazer um segundo dia, que esse segundo dia seria um trajeto de Oporrinho até Redondela, um trajeto em torno de 17 quilômetros. Então era necessário fazer essa redistribuição, porque o próximo dia seria um dia longo. E aí sim, finalizamos o nosso dia, estava pronto para uma boa noite de descanso e começar um segundo dia. O que esse primeiro dia nos mostrou? A alegria de começar algo que foi planejado, mesmo com várias dúvidas, com várias incertezas, de saber se realmente ia se resistir o dia, como é que ia ser, e deu tudo certo. Nós conseguimos fazer uma jornada muito bem feita, com algumas outras lições, que vai de conexões inesperadas. Você não espera algumas conexões, encontrar algumas pessoas no seu dia a dia, e isso acontece. Esteja sempre aberto, atento, para que você consiga aproveitar o máximo dessas conexões. Ao mesmo tempo que essas conexões surgem e você consegue desfrutar delas, elas ficam pelo caminho. E isso acontece muito. E você encontrar pessoas, fazer amizades e que gera algo bom, só que cada um vai seguir o seu caminho e você não vai trilhar a jornada longa com essas conexões. E a terceira lição desse dia é a necessidade de mudança de rota, a necessidade de ajuste de planejamento. Isso aconteceu no caminho e isso acontece no nosso dia a dia. Então, primeiro dia, maravilhoso, boas lições, começamos. A emoção de ter começado foi muito grande. Cada dia será uma nova história, uma nova experiência. Espero que você esteja gostando dessa nossa interação, dessa nossa comunicação, que você esteja tirando as suas curiosidades sobre o caminho de Santiago de Compostela. Deixe seu like, deixe os seus comentários, pergunte e aguarde que em breve vem o segundo dia da nossa caminhada. Um bom caminho, peregrino!